Imagina isto, uma feira cheia, gente aos gritos, empurrões, olhares desconfiados. E no meio de tudo, um homem sozinho, à procura de sarilhos. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre uma história antiga contada e recontada. Uma dessas histórias que não vem nos livros, mas passam de boca em boca. Esta era sempre contada pelo mestre Pedro Ferreira, natural de Melgaço, e é no fundo uma lição sobre como se aprendia o jogo quando o jogo era a vida real. Falamos de um tempo em que o jogo do pau não se treinava em salas limpas, nem com horários marcados. Aprendia-se na rua, aprendia-se no campo. E às vezes aprendia-se no meio da confusão. Havia um mestre, o nome perdeu-se, mas o feito ficou. Um homem que queria testar o seu jogo como ele realmente era. Sem combinações, sem amigos a fazer de conta, sem regras escritas. E como é que ele fazia isso? Ia às feiras. Sim, às feiras, aos ajuntamentos grandes, cheios de gente dura. Cheios de puxadores, valentões, homens habituados a resolver coisas à força. Mas repare no detalhe, o mestre não ia a pé, ia a cavalo. Chegava cedo, escolhia bem o sítio e escondia o cavalo atrás de uma tenda, longe das vistas curiosas. Depois chamava o miúdo, dava-lhe 5 escudos. 5 escudos que naquela altura não eram nada de se deitar fora. Olha aqui o cavalo, não me deixe ninguém chegar perto. Só depois é que o mestre entrava na feira. Ia para o meio da confusão, para o coração do barulho. E aí começava o teatro. Provocava, atiçava, criava desacatos. Uma palavra aqui, um empurrão ali, um olhar mais demorado do que devia. Até que alguém respondia. E depois outro, e depois mais um. E quando dava por isso, o mestre estava cercado. Não por um adversário, mas por vários. Era isso que ele queria. Ali, no meio da feira, treinava o seu jogo como não se treinava em mais lado nenhum. Com gente a vir de todos os lados, com chão irregular, com distrações, com medo real. Cada golpe tinha de ser limpo, cada movimento tinha de criar espaço. Não havia margem para erro. Porque errar ali não era perder um ponto, era levar uma paulada a sério. Mas atenção, isto não era bravata sem cabeça. O mestre sabia quando parar. Quando o cansaço começava a pesar nos braços, quando a respiração já não vinha tão certa, quando percebia que mais um minuto podia ser demais. Aí mudava tudo. Começava a puxar o jogo, a abrir caminho, a bater e andar. Devagar no início, depois mais rápido. Sempre a dirigir-se, sem ninguém perceber muito bem como, para aquela tenda específica. E de repente, corria. Saltava para o cavalo, subia de um só impulso e fugia da feira a galope. Ficava ao pó, ficava a confusão. Ficavam os puxadores a olhar uns para os outros sem perceber muito bem o que tinha acabado de acontecer. E o mestre ia embora, inteiro, cansado, mas mais treinado do que nunca. Era assim que ele treinava. Não para ganhar fama, não para provar nada a ninguém, mas para saber, no corpo, até onde podia ir e até onde não devia. Porque no jogo do pau, como na vida, não ganha quem bate mais. Ganha quem sabe quando ficar e, sobretudo, quando fugir. E talvez seja por isso que estas histórias continuam a ser contadas. Porque nelas há mais do que pancada. Há inteligência, há experiência e uma forma muito portuguesa de olhar o combate. Mas isso fica para outra história.